Bora, pessoal, bora interligados. Hoje estamos aqui com a realização do resultado das oficinas do projeto Baú das Artes, que é um projeto que leva oficinas culturais e artísticas para 9 cidades satélites aqui da nossa Brasília. Entre elas, Sobradinho 1, Fercal, Lago Oeste, Taguatinga, Planaltina, Cruzeiro e Plano Piloto, sendo que todas as oficinas são gratuitas para toda a comunidade. Pessoal que quiser fazer parte agora só na segunda edição, porque hoje a gente está aqui fazendo mostra de resultado das nossas oficinas culturais e artísticas, né? E eu estou aqui agora com uma pessoa muito especial aqui do meu lado, que é a Maiara Gabriela, que faz parte aqui do Grêmio Recreativo Escola de Samba Capela Imperial, que hoje está vindo aqui agora através da percussão, né, trazer o resultado da oficina de 6 meses de duração que teve com a atividade da nossa maestra aqui, né, à frente dessa brincadeira cultural, dessa brincadeira que traz para dentro da nossa comunidade um projeto sério como esse, que a gente consegue implementar, difundir, né, e levar à frente esse trabalho tão importante para a nossa comunidade. Minha nobre, minha linda, preta linda, fala um pouquinho para a gente como foi para você esses 6 meses, né, de atividade com a percussão, como é que é trabalhar com essa galera toda aí, como é que é para você, o que você viu de resultado positivo com esse projeto? Então, caçamba. O resultado é aqui, eu tenho 4 gerações, né? Eu tenho 4 gerações aqui. Ela vem antes de mim, vem eu, depois vem eles, depois vem ela. Então, aqui tem 4 gerações. Então, é isso. Aqui tem gente que já tem um contato com o carnaval, que tocava outros instrumentos em outras escolas e que tiveram a oportunidade de vir para a nossa aula e aprender um instrumento que nunca tinha desenvolvido antes. Ela toca chocalho, hoje toca caixa. Ela toca tamborim, hoje toca caixa. Ela toca tudo, toca a escola toda, né? Não tem como. Né? Ela está começando, também tem quem está aprendendo agora mesmo, primeiro contato. A Luísa, Felipe, né? Ela que também está aprendendo. Então, assim, para mim é gratificante, né? Na verdade, é porque, assim, a melhor, para mim, a gente aprende ensinando. Então, eu estou aprendendo muito mais do que eles. Maíra, eu queria que você falasse para nós também, quando ela fala que ela toca a bateria toda, é porque ela é presidente da escola, né, a Lili. Ressoem os tambores para a Lili, galera, de novo. Faz barulho para a Lili. Faz barulho para a Lili! Mas eu queria saber agora de você. De onde que você veio? Como é que você chegou aqui a estar à frente dessa bateria? Conta um pouquinho dessa história, um breve comentário para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Eu comecei na bateria em 2006, né? Já tem um percurso aí. Na época, o irmão dela era o mestre de bateria, o mestre Barril, né? Saudoso mestre Barril. Está começando a aparecer os personagens. Essa família aqui, a família Gaspar, é música. É referência, é minha referência. E aí eu comecei em 2006, aí eu tocava chocalho. E aí depois tocava um repique, e aí ela chegou e falou, se você quiser desfilar ano que vem, você vai lá para trás agora e vai aprender a tocar caixa. Você só vai desfilar comigo se você aprender a tocar caixa. Faltando 1 semana para o desfile. Uma semana? 1 semana. Era praticamente um ensaio geral. Sim. E aí ela falou, vai aprender. No final do ensaio, você vai chegar aqui e vai tocar. Fiquei lá, caçando, tocando. Cheguei, aquela caixinha velha. E apareceu, a caixa apareceu. Foi, aí ela assumiu a bateria em 2011, né? 2011, quando ela assumiu a bateria em 2011, eu vim como diretora. Na verdade, vim como pedal. Pedal, que é a caixa que vem microfonada na avenida. Sim. E aí eu vim como pedal, e aí a gente saiu do Capela, ela foi para outra escola, na escola que ela foi, ela me deu a oportunidade de ser diretora. E aí, desde 2015, eu estou na frente da bateria do Capela. Muito legal, que história bonita. Eu queria chamar aqui à frente agora também uma pessoa que faz parte também dessa escola de samba linda, né? Eu queria chamar aqui a Valéria Leca, que também faz parte do Grêmio Recreativo Escola de Samba Capela Imperial. Eles vêm trazendo... A Valéria Leca, galera, ela é a rainha da bateria, a rainha desta bateria que está aqui à frente aqui, né? E fomos conhecer o trabalho dela também lá na Guariroba, um trabalho fantástico, as alunas dela muito animadas, né? Muito animadas, muita energia. E ela faz essa oficina também de samba e suas vertentes, né? Dança negra. E eu queria escutar de você a mesma pergunta que eu fiz
né, para a Maiara, eu também remito para você. Como é que é para você estar dentro da comunidade, estar dentro essa loucura que é nossa Brasília, né, de Ceilândia, Guariroba, e trazer com tanta maestria, trazer com tanta elegância, trabalhar qualidade de vida, trabalhar essa mulherada que chega mais empoderada, mais... As alunas delas são todas exibidas. Elas chegam sorrindo, dançando, a coisa mais linda que tem. Eu fiquei encantado. Elas estão ali de fora já, falei, não tenha dúvida. Mas é assim mesmo. Eu queria saber aqui agora da nossa rainha de bateria, né? Nossa professora, também oficineira do projeto Baú das Artes. Como é que é para você encarar isso? Como é que foi esses 6 meses com essa mulherada? Como é que está sendo essa atividade? Fala um pouco para nós. Então, gente, eu vou falar pouco, eu sou meio tímida, tá? Eu sou boa para dançar, mas não sou muito boa para falar, não. É emocionante. É uma troca, né? Foi um desafio que o meu vice-presidente, né, Irmão da Lili? Não, o vice-presidente é o Giovanni. Foi o vice-presidente da minha escola de samba, que ele me proporcionou e eu topei, né? Eu já tinha esse projeto e eu sou rainha da bateria, como você falou, da comunidade, e eu já tinha esse projeto, gente, já há bastante tempo, né? Que é o Samba de Moça Só, e ele já vinha acompanhando, e aonde que a gente introduz as danças negras, né? E através desse projeto Baú das Artes de Danças Negras, eu vim desenvolvendo esse trabalho com as meninas, né, que a gente fez um trabalho que, através do samba, da dança negra, a gente faz um trabalho de resgate de amor próprio, de autoestima, né? É um trabalho de socialização, é muito importante, de educação, de cultural, né? Muitas me perguntam por que acima de 40 anos. A gente fala acima de 40 anos, mas o que acontece? Existem muitos projetos voltados para criança e para adolescente. Vocês conhecem algum projeto para mulheres? Samba de moça. Eu digo acima de 40 anos, você conhece? Não existe. E trabalhando com a dança, não existe nem aqui em Brasília e nem no Brasil. Quer dizer, existe agora, e nem no Brasil, que trabalha a autoestima da mulher. E é muito importante, porque até mesmo porque para aquela criança que eles trabalham o projeto adolescente, não adianta que eles não vão ficar bem se a mãe não estiver bem. Porque a mãe, hoje, nós somos, a maioria, mães solos. Tem mãe, tem vós, tem tias, e isso vem fazendo um trabalho espetacular. E o projeto Danças Negras, junto com o Baú das Artes, nos ajudou muito. A gente começou na rua, hoje a gente está dentro de uma escola, entendeu? E, através do Baú das Artes, que eu estou levando a nossa cultura de danças negras. Brasília é uma cidade eclética, e onde eu pude mostrar para as pessoas que o samba não é só Rio de Janeiro e nem São Paulo. São de algumas cidades, Maranhão, né, que vem um tambor de crioula, né, aí vem São Paulo, que é samba de gafieira, vem Recife, que é maracatu, as pessoas não sabiam o que é samba, e assim vai. E, dentro desse projeto, eu pude levar para todas as pessoas e outras pessoas, né, falar sobre a cultura negra. É muito importante isso. Que lindo, que bonito. É muito importante também a gente frisar para toda a comunidade que a gente consiga manter, né? Porque, independente do projeto, vai continuar, não é isso? O projeto traz dignidade, mas é muito importante, como tem o Instituto Casa da Vila, que agora também é a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que eles apostem mais na comunidade, apostem mais em iniciativas como essa, né? Porque isso faz diferença. E isso chega aonde não é só o que os olhos estão vendo, como a professora falou, né? É a autoestima, né? É o empoderamento. É isso que faz com que a nossa cultura seja mais disseminada, seja mais aplaudida, porque é muito mais só do que o samba está acontecendo aqui agora, nesse momento. São valores morais, são valores que vêm trazendo... eu fui na sua aula, Leca, e vi você sempre cobrando das suas alunas, é para cima, que não é aqui, ó. Só esse educativo que ela faz com as alunas dela, de levanta a cabeça, sorri, olha para frente, né, não olha para o chão, isso é muito legal. Isso aí está trabalhando muita autoestima, está trabalhando valores que, de repente, para mulheres
pretas, dentro de comunidade, que estão o tempo todo dentro de opressão, dentro de relações que abusivas, né? Isso que é feito com a cultura, através do tambor, através da arte, da cultura, isso fortalece e traz valores para essa mulherada olhar com mais propriedade e se empoderarem cada vez mais. Eu sou fã do Capela Imperial, né? E quer falar mais, Leca? Fica à vontade. E só ressaltar aqui uma coisa, gente. Chega de a sociedade dizer que a nossa cultura, danças negras, é marginalizada. Não tem nada de marginalizada e nem sexualizada. Tá? A gente faz um trabalho muito sério, sororidade e, principalmente, em tudo, hoje eu faço um trabalho quebrando a intolerância religiosa, porque dentro desse projeto que nós trabalhamos, eu tive a oportunidade de conhecer pastoras, pessoas evangélicas, mulheres que sempre teve o sonho de aprender a sambar e não podia porque a religião impõe isso. As pessoas têm que entender que o samba, a nossa cultura, está na lei, é obrigado. E viva a nossa cultura popular brasileira. Viva a nossa negritude, viva o Instituto Casa da Vila, viva a nossa Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Vamos manter projetos como esse acontecendo. Vamos agora para a mostra? Vamos lá? Muita axé para vocês. Daqui a pouquinho elas vão começar com a bateria. Eu chamei a Leca aqui, porque daqui a pouquinho ela vai chegar com as alunas dela também, incorporando aqui para dar o ritmo e o corpo numa combinação bem bonita. Muito obrigado e vamos embora. Vamos lá.
linda, que coisa linda, professora. Parabéns demais, viu? Muito bom. Faz favor aqui na frente, minha querida. Vem cá um pouquinho, pega esse microfone aqui. Fala pra nós esse aperitivo que você... Vem pra cá também, Leca, vem pra cá. Chega pra cá. Toma água, traz água pra mulher. Ave Maria, energia demais, é muita força. Fala um pouquinho pra nós dessa bateria. Então, aqui né? agora foi um pouquinho... Saiu do samba, foi uma coisa mais brincadeira com a Leca aqui. Exatamente. Explica pra nós. Não, então, exatamente. Isso aqui é um terço do que é a nossa bateria, né? Nossa bateria hoje compõe vários ritmistas, né? Infelizmente, a gente não conseguiu estar trazendo todos, né? Para estar bem representado aqui, né? A nossa escola. Mas é isso, acho que a melhor coisa é a interação, né? A rainha aqui na frente, interação. Coisa linda. E tem muito mais pessoas que fizeram o projeto, né? É isso que eu gostava tentando dizer para vocês, né? Muita gente fez o projeto, mas nem todos conseguiram estar aqui hoje. Então, isso aqui é uma pequena demonstração de um projeto que a gente tem desenvolvido e que vai permanecer, né? E aí, é isso. A bateria é nota 10, viu? Pra não ter nenhuma dúvida, essa bateria aqui é nota 10. Para quem não está assistindo, uma salva de palmas de quem está de casa para vocês, e vocês que estão em casa. Fico muito feliz de estar aqui apresentando vocês. É um vigor, é uma força incrível. Gratidão a cada um de vocês. É isso aí, né? Vamos para o próximo bloco. Daqui a pouco tem contação de história. Leca quer falar mais alguma coisa aqui? Vem cá, Leca. Chega, ela está com sede, dá água para a mulher. Gente, essa semana eu tive uma aula de cultura sobre danças coreografadas, danças negras. E eu tive a oportunidade de ouvir falar um pouco de Mercedes Batista. Foi uma grande bailarina negra. E ela é minha representatividade. Eu sou militante da nossa cultura negra, do samba do carnaval de Brasília. E eu brigo pelas nossas mulheres negras que sumiram do mundo do carnaval, e eu estou trabalhando em prol disso. Não estou falando de percussão, estou falando de passistas, né, profissionais do samba, sambista. E eu cansei de falar e de brigar, então hoje eu vou fazer igual, a partir de hoje, eu vou fazer igual Mercedes Batista. Eu não sei falar, eu só sei dançar. E é através do meu samba, da minha dança, que eu vou militar. E vou continuar pela minha nossa cultura negra. Guerreira, isso aí. Muito obrigado. Vamos para o próximo bloco, galera. Uma salva de palmas bem forte para essa escola de samba. Linda, 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 linda demais. A nossa presidente que está presente. Aê! A rainha da bateria também está presente. Vamos para o próximo bloco. Valeu! A gente precisa se alongar, criar resistência, né? Nos pés, joelho, né? Quadril. Mas eu preciso que vocês se movimentam. Vamos liberar energia, bater palma. Pensa naquele contatinho no maridinho que fez mal a vocês. Vamos trabalhar hoje força, vamos liberar energia positiva. Bora começar? Pode colocar a música. Cadê o andando? Vamos andar, bora andar. Solta os braços, levanta os braços. Isso. Sente a música, deixa a música envolver, sente a energia da música. Isso. Isso. Esquecer do amor. Sente a energia da música. Isso. Movimento, ocupa o espaço. Isso, velhinha, levanta os braços. Mas não vou esquecer do amor. Eu sinto por você. Só com você sou alegria. Só ao seu lado tenho paz. Você em mim é poesia. Sente a energia. E quem sou eu pra querer mais? Sente a vibração. Isso. Eu faço tudo e tô legal. Deixa tudo pra trás. Isso. Olha pra cima. O amor. Vou contar até 3. Solta todo o estresse, solta toda a raiva. Mas eu quero com força. 1, 2, 3. Não, tá devagar demais. Ué,
Eu sei que o chefe de vocês fizeram raiva em vocês essa semana. Põe tudo pra fora, põe tudo pra fora agora. Aline, eu sei que aquele contatinho te passou raiva. É Kailane? Eu sei que aquela amiga da sua escola, você tá doida pra bater. Mas berra, bem alto. 1, 2, 3. É isso. Mais rápido. Isso. A última vez. Isso, solta, libera energia. Bora trabalhar energia positiva. Isso. A última vez. Agora bora trabalhar alegria, positividade. O último grito. 1, 2, 3. Isso. Cada um no seu lugar agora. Cada um no lugar. Isso. Para. Todo mundo eu vou deixar cair. Isso. Isso. Elegância. Cadê minhas águias soberanas? Elegância. Isso. Empoderamento. Isso. Do amor que eu sinto por você. Isso. Que eu sinto por você. Meu amor que eu sinto por você. Libera. Me diz. Cadê o sorriso? Me diz quanto custa seu amor. Faço o que for preciso. Vai, gente, com charme, bora alongar. Tudo que preciso for. Pulo do alto da torre, só por vocês. Só por vocês, por mais ninguém. Todo mundo tentando encontrar. Riqueza nenhuma eu tenho a oferecer. Só tenho meu braço, tesouro guardado pra te dar. Te amar. Coordenação motora. No samba existe coordenação motora. Joelho. Meu amor, o que você quiser tem em mim e tudo cai em mim. Eu te dou tudo, amor. Tudo, amor. Olha o pulso, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abriu. Travou. Isso, travou. Segura aqui, ó. Isso. Bora lá, pra dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra fora. 1, 2, 3, 4. Quanto custa o seu sorriso? 6, 7. Diz quanto custa o ombro, vamos no ombro. Faço o que for preciso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, torce, isso, isso. Bora pro quadril, bora aquele do quadril,
Vamos fazer. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos fortalecer nossa florzinha. Bora trabalhar nossa pélvica. Vamos fortalecer nossa lombar. Vocês sabem, você sabia, né? Que a gente, quando fica estressada, nervosa, a primeira coisa que sente dor é aqui, ó, na região do útero e na lombar. Bora trabalhar. Vocês podem fazer em casa todo dia, 5 minutos. Fortalecer a florzinha e a lombar. Bora lá? Flexiona o joelho. Empina o bumbum. Isso. Aperta. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, aperta. Trava a barriga. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou. Vai lá. Isso. Voltou. Isso. Bora pro joelho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bora soltar esse quadril. Eu tenho uma dificuldade muito grande com algumas alunas que têm um quadril duro. Aí você me pergunta, como é que você faz para ela aprender a soltar o quadril? Vamos agora. Como é que é, meninas? 5, 6, 7, 8. Bora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continua. 8. Levanta o braço. Quebra. 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 Isso. Quebra o quadril. Força. Isso, meninas. Relaxa. Relaxa. Só na base. Braço. Ó. Gira, isso. Isso, Verinha. Certinho. Cadê os braços? Relaxa os braços soltos. Pra sambar tem que ter elegância. Não é de qualquer jeito, não. Como é que você samba no pagode? Você anda igual a galinha de Angola ou a mulher pavão? As minhas são mulher pavão. Isso. Isso. E tudo clareia. Relaxa. Isso. Pode ficar, gente, igual vocês ficam na aula só. Brinca, perturba, igual você faz, Aline. Isso. Vitamina C. Agora e só a terminar que a gente vai pagar esse, ó. Ai, 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 ai.
Coordenação motora. Cadê o braço? A elegância do braço. Isso. Continua que eu vou corrigir. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso, Verinha, Regiane? Isso. Mara. E Yolanda já está se soltando, que eu já sei. Olha lá. Ela já está à vontade. Isso. Isso, elegância. Isso. Só o toquezinho, exatamente. Cadê a elegância dos braços? Vocês são rainha. Cadê a leveza, amorosidade com o corpo de vocês? E minha poesia de amor, a minha poesia de amor. Bora fortalecer essas coxas. Bora, ó. Isso. Ó, não é pé de palhaço, é pé de bailarino, ó. Cadê a elegância? Isso, olha a elegância, ó. Até para subir a perna é elegância, ó. Isso. Isso, elegância, ó o pé. Isso. Isso, levanta mais. Calma. Tá cansadinha? O forró você não tá, Yolanda? Trocou a perna. Isso. Minha. Alonga, bora alongar. Isso. Furacão. Vai passar na televisão e aceita se for, vai entrar no seu coração, mergulhar no amor, segurando a sua mão, vai andar pelo mundo, vai andar os pés descalços. Parada na base, agora bora aquecer só os braços. Movimento dos braços, nós vamos alongar, que é na hora que a gente samba. Aqui, posição de iniciante. Posição de iniciante é... Começa aqui. É Kailane. Essa é a posição inicial dos braços que a gente começa quando vai sambar. Até chegar naquele meu ritmo, quando eu faço assim. Como é que se inicia? A gente se inicia assim, ó. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Batucada de samba. 7. 1, 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura, segura, segura. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá doendo? Tá doendo? E cadê o sorriso? Tá sofrendo? Você tá com problema? Você não tem problema? Nenhum? Exatamente. Tá doendo? Com um sorriso no rosto, não é? Tá queimando. Vida de rainha não é fácil. Vida de rainha não é fácil. Desce com leveza e relaxa. Isso aí. Isso, exatamente. Isso. Vida de rainha não é fácil, né? Problema a gente deixa em casa, né? Exatamente. Nunca foi fácil.
Bora lá, deixa eu só começar a música. Ah, a gente vai começar a posição inicial do samba. Vocês lembram como é que é? 1, 2, 1, 2, 3. Como é que é? Eu esqueci. 1, 2, 1. 1, 2, 3. Primeiro alongando, bora alongar a panturrilha. No samba a gente tem que contar. Vai queimar um pouquinho a panturrilha, que é resistência, e a gente começa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, parou, base, bora. Dona Vera já tá pros cocos. Começa com a direita, né? Ó, vai começar assim, ó. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso, meninas. Isso. Continua. Continua. Não para. Perdeu o foco, né, Yolanda? Continua. Vamos dificultar um pouquinho. Bora colocar um charmezinho. Cadê o sorriso? Cadê a elegância dos braços? Bora girar. Não olha pro chão. Conta, não perde foco. Não perde foco, conta. Relaxa. Isso, relaxa. Solta as pernas. Isso. Continua. Sente a cadência. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não pisa forte, devagar, leveza, amorosidade com seu corpo. Isso. É só tocar. Isso. Isso. Sem se chacoalhar, Yolanda. Tá certinho, perfeito. Isso, aí sim. Aline, os bracinhos. Isso. Pode relaxar o braço, não fica duro. É só relaxar. Isso. Pedir pra parar, parou. Isso. Vamos de novo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pedir pra parar, parou. Ah, tá. Isso. Bora começar a sambar? Bora queimar calorias? Mas, bora aproveitar. Ué, vocês beberam feriado. Bora queimar toda aquela cervejinha e aquela gordurinha, né, Dona Vera? Porque eu e Dona Vera, nós só tomamos vinho, né, Dona Vera? Hã? Então, bora. Eu também já estou de bico seco. Então, já vamos queimar para mais tarde. 5, 6, 7, 8. No miudinho. Continua. Cadê a postura? Sorriso. Continua, ó, o sorriso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não arrasta o pé.
levanta o pé e joga para trás. Não arrasta. Vocês não usam chinelo quando vocês sambam à noite. Vocês usam o quê? Salto. Então, vocês usam rasteira? Não. Deus me livre, essa zaga é soberana ir para o pagode de rasteira. Vocês andam de salto. Então, samba para trás, joga para trás, joga para trás. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso. 1, 2, 3. 1, 2. Pode sambar, que você samba normal. Samba normal. Samba normal. Isso. 1, 2, 3. Samba. Isso. 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 Certinho. Só confiança nesse mês. Você sabe sambar. Só que você tá tímida. O corpo da gente fala, viu, gente? Até na hora que a gente vai tirar foto. O samba, ele é resistência. Por isso que eu falo que eu não vou falar mais. Não precisa de falar. Só a gente no dançar, a gente mostra. O samba, ele passa força, passa resistência, resiliência. Isso. Agora o quadril. Quadril. Isso. Solta o quadril. Solta o quadril. Isso. Ó. Quadril. 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 Isso. Quadril. Isso. Isso. Pedi pra parar, parou. Como é que você chega no samba, Mara? Como é que você chega no samba? Você é do tipo que você chega... Aline, eu sei como é que ela chega. Aline, como é que você chega no samba? Porque no samba a gente tem que... Balançando, se jogando. Tá errado. Gente, samba exige postura, sabia? Tem que ter etiqueta também, postura, elegância para sambar. Eu costumo dizer que quem chega assim, com todo respeito, é igual galinha de Angola. Galinha de Angola que chega assim, né? Cocar. Né? É tipo isso. Ela chegou desse jeito. Porém, mas no samba também a gente ensina postura, elegância, resistência. Como é que você chega no samba? Pode colocar a mão. Como é que você aprendeu? Isso. Cheia de charme. Isso, só no miudinho. Exatamente. Eu gosto de comparar porque é muito interessante animal. O animal, mas é muito interessante. Se eu pudesse ser, eu seria um pavão. Para mim, é o animal mais elegante que tem é o pavão. Uma mulher, toda mulher que ela sai, quando ela quer ser notada, quando ela sai para dançar, ela quer ser notada, né? Mas não precisa de, não. Vai na simplicidade, na humildade. Chega na simplicidade, na humildade, que você vai chamar mais atenção. Pavão, como é que o pavão anda? No miudinho, biquinho, né? Em pé, naquele total empoderamento. Daqui a pouco ele chega e abre aquele rabo dele. Prá! Ainda dá aquela chacoalhada, né? Todo mundo para ver, não é? É lindo demais. Por isso que eu falo que no samba você tem que ser mulher pavão. E no samba, quando a gente chega na elegância, na malandragem. Isso. As que gostam do pagodeiro, do músico. Quer chamar a atenção do pagodeiro? Não precisa chegar. Chega na elegância, na fineza. Isso.
charminho, soltando o quadril, cambaleando. Exatamente. Vai, meninas. No miudinho e ó. Sorriso no rosto. Dá aquela giradinha. Isso. Exatamente. Aí se solta. Exato. Num restaurante desse jeito, aí os homens vão pensar que a gente tá querendo dançar. Hoje não pensa nada disso, dona Vera. Hoje nós não estamos mais nessa época. Nós estamos em pleno século XXI. A gente dança e vai aonde que a gente quiser. Foi bom ela abordar levantar essa pauta aí. Eles, não interessa o que eles estão pensando, dona Vera. Por isso nós vamos tocar um samba aqui. Camila, coloca uma música aí pra mim, Elas que Toquem. Minha aluna Verinha levantou uma pauta aqui. A preocupação dela é, toda vez que a gente chega num samba, se a gente chegar do jeito que eu ensinei aqui, ela fala, os homens vão achar que a gente está se oferecendo. É isso, Verinha? Não. Nós estamos em pleno século XXI. E é importante, é esse trabalho que eu faço nas minhas aulas de samba. É um processo de desconstrução que é muito árduo e doloroso, que infelizmente a nossa sociedade impôs a isso. Hoje não acontece mais isso. Nós somos mulheres, a gente tem os mesmos direitos e a gente vai e volta para onde a gente quiser e dança da forma do jeito que quiser. O que eles pensam é problema deles. O importante é você ser feliz, é dançar. Isso aí é machismo, é o patriarcaico, dona Vera, que construiu, só que hoje não mais. Vamos pregar agora aqui a sororidade. Coloca aí. Não se encaixa mais na nossa realidade. Exatamente. A forma que você dança e que você se veste não define nosso caráter. Presta atenção na música. A rodinha. A roda. A roda. A roda. A roda. Que é exibida não quer sair do meio. Eu ouvi um som diferente, marcando linhão entre a gente. Não é mais o mesmo que era, reforçou o amor entre elas. O barulho vai incomodar, porque hoje nós temos direitos. Não existe um lugar pra se estar. Meu lugar onde moro, respeito. Pode sambar que a gente chegou. Entra na roda, pode se inteirar, pagode de mulher, todos podem. Não tem essa de cogineiro ou lugar. Pode sambar, ninguém manda em você. Pode curtir, virmos pra somar. Acordeando, vamos mais além. Elas que toquem, porque hoje tem o barulho vai incomodar, porque hoje nós temos direitos. Não existe um lugar pra se estar. Meu lugar onde moro, e poder se vestir como quer. Ir em vídeo de bem e vier, com tantã e um pandeiro na mão. Eu canto o poder que tem toda mulher. Pode sambar que a gente chegou. Entra na roda, pode se inteirar, pagode de mulher, todos podem entrar. Não tem essa de cor, gênero ou lugar. Pode sambar, ninguém manda em você. Pode curtir, viemos pra sambar. Acordeando, vamos mais além. Tá ali. Toquem com bora. E pode sambar que a gente chegou. Entra na roda, pode se inteirar, pagode de mulher, todos podem entrar. Não tem essa de cor, gênero ou lugar. Pode sambar, ninguém manda em você. Pode curtir, viemos pra somar. Pagodeando, vamos mais além. Elas que toquem, porque hoje
tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. 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 Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem tirando ao freio, o coco machixe, baiano enxachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonita, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta lá em cima do burro, sambando no asfalto. Eu canto um samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Sem tristeza, sem tristeza. Canta forte, canta alto, canta forte, canta forte. Vai melhorar, que a vida vai melhorar, a vida vai melhorar, Mas a vida vai melhorar. a vida vai melhorar. Os Martinho é bom de cantar, a vida vai melhorar. Mas é claro que vai melhorar. E pior pode ficar. Com certeza vai melhorar. Mas a vida só vai melhorar. Quando o Vasco ganha, Vai melhorar, aí eu vou me divertir. Vou cantar pra lá e pra cá. Vou sambar pra lá e pra cá. E eu vou cantar e sambar. Mas já estou cansado de cantar, que a vida vai melhorar. Estamos de volta com a mostra dos resultados das oficinas do projeto Baú das Artes. Vamos falar aqui agora de uma oficina muito legal, interessantíssima, que aconteceu e continua acontecendo, independente da continuidade, lá na Estrutural. E é uma região que precisa muito de atividades como essa que está chegando lá agora, através do projeto Baú das Artes, que é uma parceria do Instituto Casa da Vila com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Eu estou aqui com a Laila e com a Cris, que são as professoras que ministram a oficina de contação de história. A contação de história vem com a apresentação de textos literários do acervo cultural infantil brasileiro, por meio de uma dinâmica que envolve a mágica e a ilusão. Utilização de narrativas lúdicas que provocam a parte sensorial dos alunos durante as leituras, despertando a imaginação, com o objetivo de despertar o gosto pela leitura, proporcionar momentos lúdicos de entretenimento nos alunos enquanto aprendem as histórias da literatura brasileira. Incentivo à interação do contador de história e seu público, disseminar o texto popular e folclórico para as próximas gerações. E baseando-se nesse pequeno texto, nessa pequena leitura que eu fiz aqui agora, eu queria conversar com duas professoras, que é a Laila e a Cris, que estão aqui no nosso estúdio, para falar um pouco para a gente como que é essa abordagem dentro da comunidade, dentro da periferia, de prender a atenção do aluno, de fazer o aluno vir para participar da contação de história. Quais são os autores, o que vocês abordam, como é que é para vocês estar dentro da comunidade, trazendo essa oficina de tão grande valia para os nossos jovens e crianças, né, lá da Estrutural. Então, primeiramente, boa tarde.
a todas, a todos e todes. É um grande prazer a gente estar aqui contando um pouquinho de como foi essa experiência, né, nesses 6 meses que a gente ficou na Estrutural fazendo esse trabalho. Então, assim, meu nome é Cris, aliás, meu nome é Cristiana Luísa, mas eu sou conhecida como Cris, e eu convidei a Laila para me fazer companhia nesse projeto lá no nosso coletivo, lá na Estrutural. Inicialmente, a gente havia pensado em fazer um trabalho com crianças e adolescentes, mas é engraçado como assim, a vida ela é dinâmica, né? Às vezes a gente pensa uma coisa, que a gente projeta uma coisa, mas no dia a dia acaba acontecendo de uma outra forma. Então, a gente, nesse primeiro momento, a gente acabou trabalhando mais com adolescentes, né? E aí a gente trabalhou com adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos, e aí a ideia era a gente trazer para a realidade desses adolescentes a cultura negra mesmo, né? Essa é uma cultura que é tão invisibilizada, tão esquecida e tão não contada. Então, a ideia também era contar um pouco da nossa história, dessa história que não é contada. E aí é isso, eu acho que é um pouco, né? Laila, acho que pode complementar um pouco. Sim. Eu sou a Laila Marisandra, e aí, partindo dessa perspectiva, né, de valorização e preservação da história e da cultura negra, a gente, pensando no acervo, né, do que a gente poderia trazer para os adolescentes, a gente trouxe Lázaro Ramos, Carolina de Jesus, Raul Lodi, que é um antropólogo. E aí, pensando nessa questão dos livros, assim, né, por exemplo, quando a gente trouxe Lázaro Ramos, né, que foi o Sinto o que Sinto. Sinto o que Sinto, que foi uma história de um menino. Isso é um projeto que o Lázaro Ramos fez, né, para crianças, que é um conto, na verdade, é um conto que um pouco dos sentimentos, um pouco desses conflitos de sentimentos, né? E aí era Sinto o que Sinto. E aí ia descrevendo vários sentimentos que a criança tinha durante todo o dia, um sentimento de raiva, momentos de frustrações e como que ele lidava. E aí a gente achou importante trazer isso para o contexto da Estrutural, né, para o contexto daqueles adolescentes, porque eram sentimentos muito próximos, né, do que eles vivem no dia a dia. Então, assim, a nossa oficina, a gente buscou, e aí a gente teve esse trabalho de ter uma plasticidade, de trazer, de aproximar com aquela realidade, com o cotidiano, né? Primeiramente, a gente teve um contato com a maior parte dos adolescentes negros e negras, ainda que nem todas e todos se reconhecessem enquanto tivessem ainda essa identidade já afirmada e formalizada, mas são negros e negras, e não à toa, a gente sabe o contexto do país que a gente vive, né, onde, que, infelizmente, a pobreza ela tem cor. A gente vive numa história de um contexto de um racismo estrutural, então não seria diferente que na cidade da Estrutural a maior parte da população seja uma população negra, né? Então a gente buscou trazer nos contos algo que falasse com esses adolescentes. Então, nesse conto do Lázaro, é um conto que a gente teve que adaptar para adolescentes, não é isso? Porque era um conto que é feito em parceria, que o Lázaro faz em parceria com a turma do Bita. Então, para criança. Então, eu lembro que a gente, quando passou para eles, a gente tocou a música do Bita para eles, e aí foi uma risada só. Eles falaram, tia, mas a gente não é criança e tal. Mas, não, mas vamos refletir aqui. E aí era isso. E aí o conto era Sinto o que Sinto. E aí era sinto medo, sinto amor, sinto raiva, sinto alegria. E como é que se dá isso, esse misto de coisas durante todo o dia? Mas eu acho que, claro, que a gente pode trazer um pouco para todo mundo entender de onde o fio condutor da nossa oficina. Sim, né? A gente inicia com a história de Anansi. Né? Anansi é uma aranha, e a história de Anansi ela parte de um conto ganense. Do conto ganense, se fala que é Anansi que traz as histórias do mundo, que traz as histórias para o mundo, né?
Então, ela vai até o céu, e aí ela pede para o deus Niame para trazer essas histórias, e aí Niame traz alguns desafios para Nancy para que ela consiga trazer esse baú. Então, inclusive, né, na nossa metodologia, nas oficinas, a gente também levou um baú para dentro da sala, colocou o livro dentro do baú e abriu esse baú para começar a contar essa história, né? E aí esses desafios que tem a Nancy estão relacionados a alguns bichos da savana africana, né? E aí a gente foi trazendo, inclusive, essa questão de como que ela dialoga, como que ela se dá com esses bichos da savana, mas também trazendo para o contexto deles, porque é entender que esse diálogo que ela tem com esses bichos da savana africana, na realidade, não são coisas aleatórias, na verdade, né? São desafios que têm a ver com o dia a dia também relacionado aos adolescentes. Então, a gente sempre trouxe essa questão de como é que isso dialoga com a realidade deles, assim, né? E aí parte, de fato, de Anansi. Então, a gente traz esse fio condutor. E aí, depois de Anansi, aí um dos livros também que a gente trouxe foi o Cabelos de Axé, que é do Raul Lodi, que é um livro que fala sobre os povos bantus, né, de como que a herança estética está presente nos nossos corpos diaspóricos, assim, como que isso está presente, sobretudo, no nosso cabelo, né? Entender que a gente não usa trança à toa, a gente não usa um dread à toa, por que a gente usa black power, valorizar o cabelo crespo, valorizar os nossos traços. Então, a gente conta a história dos povos bantus a partir da estética, assim, né? E aí um dos outros livros também que a gente trouxe do Lázaro foi o Na Minha Pele. Na Minha Pele. E aí, como é um livro grande, esse também do Lázaro, e aí é pensar nessas metodologias mesmo, né? A gente pegou uns trechos, na verdade, do livro do Lázaro, que também dialogavam com a realidade deles, assim, né? Por exemplo, da dificuldade de conseguir o primeiro emprego, da dificuldade de ter a primeira namorada, né, de sempre estar nesse lugar de ser só o amigo, e aí muito nesse contexto também, porque o nosso público também era a maioria de menino, né? Então, e aí é pensar isso, né? Como que a gente faz uma oficina de contação de história para homens negros, né, adolescentes negros que estão numa perspectiva marginalizada, e tem todo esse contexto, né, de violência, porque é isso que as pessoas visualizam, né? Meninos negros vão ter uma tendência maior para a violência, quando, na verdade, não. Então, a gente vai fazendo também o processo de sensibilização com os meninos, né? E de humanização, inclusive, assim, deles entenderem que o fato deles terem insegurança, né, em relação à primeira namorada ou ao primeiro emprego, dentre outras coisas, faz parte, assim, né? Não é esse lugar do super-homem, né? O homem tem que dar conta de tudo. Assim. E a gente sempre conectando com a primeira história, que era a história de Anansi. E aí é importante, né, que quando a gente trouxe também, que Niambi, quando ele propõe para Anansi as três, né, os desafios a respeito dos três animais, ele propõe porque ele acredita que a Nancy não vai dar conta, né? Então, a gente trabalhou durante toda a oficina essa coisa assim, que é um pouco que a vida propõe para a gente, principalmente para nós negros, né? São os desafios de que a gente, muitas vezes, não vai dar conta. Então, quais são as estratégias que a gente faz durante a vida para que a gente tenha sucesso, para que a gente dê conta? Então, a nossa oficina... a gente buscava assim, conectar essas histórias com a vida real, né? Assim, e trazer essas reflexões com esses meninos e com as meninas, né? Como a Laila disse, a maior parte eram garotos, né? A gente tinha umas 3 ou 4 meninas só. Isso. E como é para vocês assim a experiência de ver quando chega pretos, os negros chegam realmente para a oficina, para a aula, para essa vivência de contação de história, que vocês reparam que chega aquele aluno com a autoestima, né, sem se reconhecer, sem se autoafirmar, sem se falar que bonito ser preto, ser negro, que bom ser negro, né? Quando você encontra um aluno nessa perspectiva, que você vê a leitura trazendo de Anansi, como vocês estão colocando, mas essas leituras transformando a postura, a conduta desse aluno, como é que é isso para vocês? Quando vocês veem isso acontecendo, aquele aluno que chega
você vê que ele está tímido, que ele está, quando fala do tema de qualquer tema de preto, de negro, ele mesmo já se, sabe, parece que se omite, se esconde. É feio, a sociedade coloca isso, a sociedade branca, hipócrita, ela coloca isso para nós pretos, que é feio ser preto, que é ruim ser preto, né? E quando chega duas professoras, né, com essa vivência de trazer essas verdades através da leitura, dessas contações de história. Eu estou aqui escutando vocês 2 minutinhos e já estou aqui viajando o que vocês estão falando, sabe? Estou me colocando dentro dessa história, dessa historicidade toda. Mas quando vocês vêem um aluno chegando com essa perspectiva e você vê tendo resultado, a contação de história, trazendo essa autoestima, essa autoafirmação, para vocês como professores, vocês tiveram, assim, nesses 6 meses, alunos nessa pegada, nessa estatística, da maneira que eu coloquei aqui agora? Nossa, foi muito legal. Primeiro, assim, foi um aprendizado para a gente também, porque a gente precisou, durante esse tempo, fazer uma adaptação, tanto da oficina quanto da nossa linguagem. Conversar com o adolescente é muito bacana, mas também é muito desafiador. Conversar com o adolescente, você entrar e aprender, e aí pegar, enfim... Né? A gente já não é mais nenhuma adolescente, né? E a gente, inclusive, eu e Laila, a gente brinca muito disso, que a gente, inclusive, tem orgulho de não ser mais adolescente, de não ser mais jovem, de já ter passado por essa etapa. E foi bacana, porque, com o passar do tempo, os próprios meninos e meninas, eles começaram a pedir para a gente, por exemplo, histórias de heróis negros, né? E aí a gente começou a trazer... A gente trouxe, por exemplo, a história do Super Choque, ligada à história do Anans. A gente trouxe a história do primeiro samurai negro, que, inclusive, a gente não só fez a contação de histórias no livro, né, mas a gente também adaptou para uma questão de audiovisual. Né? Então, a gente passou para eles o desenho, enfim... E é um herói que pouca gente conhece, né? O Asuki. Eu nem sei se é assim que se pronuncia, que a gente também foi um desafio, a gente tem que pesquisar outras opções, né? Que é um samurai, e é uma história real, que ele participou da unificação do Japão, e pouquíssimas pessoas conhecem sobre ele. Então, a gente fomos lá, resgatamos essa história, passamos para eles, trouxemos a história do Super Choque. Enfim, o Pantera Negra é uma história que é mais comum. A gente trouxe, quem mais, Laila, de heróis para eles? O Mandela também, né? Sim. Que aí sai dessa perspectiva também apenas lúdica, e a gente traz um herói real, assim, né? E aí, partindo da pergunta no sentido dos meninos que têm autoestima mais baixa, ou inclusive de meninos que tinham uma certa resistência da gente falar sobre essas histórias, assim, né? Porque, inclusive, entender esses espelhamentos quebrados que o racismo nos traz, no sentido de não é só porque eu sou negro que eu quero ouvir esse tipo de história. Então, também teve esses lugares, assim, né, de não necessariamente querer ouvir histórias relacionadas às questões raciais, e a gente, inclusive, entender sobre isso e perguntar por que ele não queria ouvir, e de entender também por que ele não queria ouvir, mas que quando não tinha necessariamente oficina, deles perguntarem quando teria e de pedir, né, que essas contradições, né? Digo que não necessariamente quero ouvir, mas a gente sabe que é isso, né? É uma negação que o racismo acaba nos ensinando, mas a gente sabe da importância de falar sobre isso. Então, assim, grande parte dos meninos inicialmente não tinha uma aceitação em relação a ouvir histórias de pessoas negras, e a gente sabia que essa resistência aconteceria sim, porque a gente está falando, né, de um país racista, mas é por isso que a gente realmente trouxe, porque a ideia era valorizar esse processo e dos meninos se espelharem, entenderem as outras histórias, né, que tem sobre o nosso povo, de valorização mesmo. Então, a gente conseguiu perceber também, né, durante esses 6 meses, as mudanças, inclusive quando eles lembravam das histórias, contavam as histórias um para o outro, assim, né? Então, isso quer dizer que as histórias faziam sentido para eles, né? Apesar de alguns, às vezes, falarem que não queriam ouvir, ou, enfim, de ter a negação em relação a algumas coisas, mas a gente sabe que o processo de reeducação é assim mesmo, né? Isso não é rápido, mas deu para perceber durante esse período já essas pequenas mudanças. E que, inclusive, foi isso, né? Por exemplo, Quiricu.
a gente trabalhou muito essa questão da imagem que você tem do negativo, né? A própria rainha, né? A princesa, né? Em Quiricu, que é isso, que ela era má, perversa, porque ela passou por um processo de muita violência, né? Então a gente trouxe isso e inclusive eles mesmos perceberam isso no decorrer da história. Então assim a gente trouxe Quiricu, a gente trouxe Carolina de Jesus e eles entendendo isso foi bem bacana, né? Muito legal. A gente está falando aqui da Laila e da Cris, né, contando a história do que ela está vivenciando esses 6 meses com o projeto, mas eu queria saber de vocês duas assim agora, para vocês estarem de frente para esses alunos, né, com essa propriedade de estar fazendo a contação de história, trazendo autores que tem a ver com a temática, né? Para vocês, lá atrás, para vocês estarem onde vocês estão hoje, como é que a leitura veio parar na vida de vocês também, essa contação de história? Conta um pouco para a gente conhecer vocês também. Eu começo? Tá. Primeiro que eu venho de uma família, né, que, apesar de empobrecida, assim, né, na minha casa sempre teve muito livro. Então, minha mãe sempre me incentivou a ler bastante, minha avó também. Então, sempre gostei de leitura. Na adolescência também, então era essa adolescente que gostava de ler, não necessariamente os clássicos, né, porque a gente também entende que esses clássicos também têm uma narrativa eurocêntrica e muito mais, às vezes, de afastamento do aluno do que de aproximação. Mas era uma jovem que gostava de ler quadrinhos, por exemplo, e aí, quando eu entro no movimento negro, eu começo a perceber as leituras também, não só necessariamente dentro de livros, mas também por meio da estética. Eu faço roda de diálogo com mulheres negras e eu também visualizo a leitura por meio das nossas tranças, né? Assim, então, na verdade, eu penso a leitura a partir dessa decodificação da estética, né? Então, é uma leitura por meio, por exemplo, dos tecidos, entender que, por exemplo, que essa estamparia, ela também é um tipo de leitura, né, e que o meu cabelo trançado também é um tipo de leitura, né? Então, é pensar nas diferentes vertentes que a leitura, inclusive, pode nos dar, pensando nisso, né, impresso enquanto livro, mas como é que isso também está no nosso corpo, como é que está na nossa estética, assim, sabe? Tanto que é por isso que eu também achei importante que nas oficinas a gente também trouxesse a questão da estética nessa perspectiva, né? Então, para mim, o processo de contação de história e de leitura vem desses espelhamentos, pensando isso enquanto livro impresso, mas também enquanto uma estética, né? Uma leitura estética do mundo, uma leitura estética minha, corporal, enfim. Para mim, a contação de história, a história e a leitura, ela vem de uma memória, e aí é importante, né, que a memória para a gente é muito importante, né? Do meu pai. Eu perdi meu pai muito cedo, mas eu sempre tive na memória uma história que meu pai me conta. Assim, poucos anos que eu pude conviver com meu pai morreu, eu tinha 8 anos, mas até os 8 anos eu lembro que todos os dias meu pai me contava uma história. Aliás, ele me contava eram as duas mesmas histórias. Eu não lembro muito bem das histórias, mas eu lembro que uma delas era da galinha de Angola. Eu não lembro a história, mas eu lembro que tinha um trecho que a galinha falava, tô fraca, tô fraca, tô fraca. E isso ficou na minha cabeça e eu não sabia que a galinha de Angola era uma galinha de origem africana. E aí eu lembro que quando eu entrei na academia, né, que eu comecei a estudar na universidade, que eu descobri que a galinha da Angola era africana, eu falei, gente, mas então tem mais coisas lá que é nossa, da nossa ancestralidade. E aí eu comecei a fazer essa busca, essa leitura, e, enfim, essa curiosidade pelo que é nosso. Então, a história, né, a busca e a leitura veio disso. Mas a contação de história me vem por essa memória do meu pai, da galinha da Angola, né, que era isso. Tô fraco, tô fraco, que tô legal. fraco, tô fraco. Muito interessante. Eu queria que vocês falassem para nós também, relatassem continuidade desse projeto, né? Querendo ou não, o Estado investiu, o Estado apoiou, né, um projeto cultural afro,
né, com a nossa cara, com a nossa raiz. E eu sei que, independente disso, vocês são resilientes e isso continua na estrutural. Mas, assim, o apoio que o Estado trouxe através do projeto Baú das Artes, para a gente estar desenvolvendo isso dentro das nossas comunidades, né? Até onde vocês acham assim, que esse apoio pode ser melhorado? Porque, assim, não financeiramente, só falando financeiramente, mas o Estado ali mesmo, assim, perto, presente, né? Ajudando uma verdade, uma realidade que é oculta, que ela é omitida, que ela é escondida, né? De vários e vários. E como vocês se veem, assim, tipo, representando agora o projeto, né? Dentro da estrutural, tendo o microfone está na mão de vocês, lá na hora. Vamos trazer para um lado assim mais, nosso linguajar mais dialético. É a hora que o microfone está na mão de vocês. É vocês que estão ali trazendo ideias, né? Dando caminhos para os alunos pensarem. Vamos formar cabeças pensantes. Vocês acham que o Estado é uma forma pequena, mas pode ser mais enfativo, pode chegar mais e ser mais parceiro? Sim, o que vocês acharam disso aí, da forma que aconteceu? Eu e Laila, inclusive, a gente conversou bastante, por exemplo, da ideia de uma criação de uma biblioteca negra, por exemplo. Para criar uma biblioteca para comprar livro. E, apesar de tudo, né, livro que fale sobre questão racial, livro que conte histórias negras, são livros caros, né, porque são livros que eles não são comerciais, enfim, então, eles são livros muito mais caros que outros livros. Então, eles são muito menos acessíveis, né? Então, os livros. Então, o Estado ele pode viabilizar esses livros, né? Então, a gente tem esse sonho, né, Laila, de construir uma biblioteca negra com contos, com livros, com autores negros para aquele espaço, né? A gente pensa na continuidade do projeto, não mais com adolescentes, porque, como eu disse no começo, a gente teve que fazer uma adaptação e a gente acabou deixando as crianças de fora, porque a gente teve que fazer uma adaptação, inclusive, na linguagem. Então, a gente pretende dar continuidade no projeto para as crianças que estão lá do projeto, mas a gente queria muito né, fazer essa biblioteca negra para aquele espaço, com autores negros, enfim, eu acho que é uma boa intervenção do Estado aí, já que a gente está ia falar com a caneta, né? Mas com o microfone, é quase que a caneta na mão. A gente queria, pode se tornar a gente quer, a gente vai, né? Nós vamos fazer, vamos buscar, porque são parcerias como essa que traz valores éticos, morais, para dentro dessa negritude que está precisando de ideias construtivas. A gente não está precisando de ninguém para vir aqui embranquecer o que não tem que ser branco. A gente está precisando de pessoas que vêm aqui para autoafirmação, realmente para confirmar que o que a gente tem de conteúdo, o que a gente tem dentro da nossa ancestralidade, da nossa historicidade, a gente consegue fazer grandes feitos com a nossa juventude, com as nossas crianças. E está aqui na minha frente, aqui, do meu lado, aqui, duas professoras, duas contadoras de histórias que eu estou encantado, viu, com vocês. Na moral, gratidão por estar entrevistando vocês, estar tendo essa vivência aqui com vocês. Muito axé. Eu acho que é por aqui mesmo que vai. Se quiser fazer alguma colocação final, assim, para a gente poder, né, deixar aí para os nossos interligados aí. Para mim é só axé, é só alegria, gratidão de estar conversando com vocês aqui agora, tá bom? A gente agradece a oportunidade, né, de participar de um projeto tão bacana e de também trazer a nossa ideia, a nossa contribuição. Quando a gente foi convidada para esse projeto, que a gente falou, olha, a gente até aceita, mas a gente quer trazer a história negra, a gente quer trazer autores e autoras negras para esse projeto, a gente quer dar o nosso olhar, a gente quer contar a nossa história, porque a gente entende que a oralidade é importante, que a memória é importante, então a gente quer trabalhar isso. Então, a gente quer agradecer também essa possibilidade da gente ter vivido esses 6 meses, que para a gente também foi muito importante. Assim. Foi de muito aprendizado, como eu disse, foi de trocas, né, Naira? Sim. Eu queria finalizar trazendo as águas de Oxum, né, para esse processo, assim. Já que a gente está falando com 2 filhas de Oxum, né, Laila? Isso, exatamente, assim, né? E aí, inclusive, partindo dessa perspectiva de pensar a importância, né, da oralidade para a afirmação, inclusive,
da identidade de mulheres negras também, né? E aí é isso, um dos contos de Oxum diz que um certo dia os orixás homens decidiram fazer uma reunião, e aí, de fato, né, só os homens, e em um dado momento eles começaram a perceber que a terra começou a ficar infértil, né? Então as plantas começaram a morrer, os rios começaram a secar, as mulheres não engravidaram mais e começaram a não entender o que estava acontecendo, até que eles chegaram em Oxalá e perguntaram, né, por que as coisas estavam ficando inférteis, e a Oxalá perguntou se eles tinham convidado o Oxum para essa reunião. E aí eles falaram que não. E aí Oxalá disse, eu acho que é importante vocês chamarem Oxum para essa reunião, né? E aí, inicialmente, né, Oxum não queria ir, óbvio, mas acabou cedendo, acabou indo, e, de repente, a fertilidade voltou à terra, né? E aí é um mito, né? É um conto, é uma história no sentido de entender a importância de mulheres para a fertilização, e aí não estou falando de fertilização, né? É de uma fertilização no sentido de co-criadoras mesmo, né? De matrigestoras, né? De mulheres negras à frente de processos, e de como que, inclusive, a contação de história pode ser um fio importante para a gente pensar a afirmação identitária, políticas públicas, dentre outras coisas que estão relacionadas à valorização da história e da cultura africana e afro-brasileira. É isso. Então, para dar continuidade, a gente quer saber um pouco aqui também da Laila e da Cris em relação à leitura, né? Vocês teve a contação de história, mas também eu conversei com vocês antes da entrevista aqui e vocês falaram do audiovisual também, que teve exibição de filmes, né, de títulos também que puderam complementar esse conhecimento que vocês transmitiram para os alunos lá da Estrutural. Fala um pouco para nós dos filmes que vocês passaram, como é que foi isso aí, como é que foi a abordagem, né? Se replicou em mais alguma ação depois do filme, algum aluno chegou para conversar, se reconheceu nas histórias, nos filmes que vocês passaram? Eu vou falar um que para a gente foi bem emblemático e que muita gente não tem a percepção que o filme fala de uma questão racial, né? A gente passou para os meninos X-Men, né? E aí a gente passou e pediu para que eles dessem uma olhada no filme e eles não conseguiam perceber. E quando a gente começou, depois, né, no encontro seguinte, fazer a reflexão sobre o filme, que o filme X-Men ele fala sobre uma segregação racial, ele traz isso. Embora, e aí a gente trouxe, falando isso para ele, que a gente pode falar de raça, pode falar de questão racial de muitas formas, que não necessariamente apontando isso. E aí, né, Laila, o X-Men foi uma experiência interessante isso. Exatamente por notar isso explícito, assim. Eu acho que Mandela também foi. Primeiro, deles trazerem essa questão no sentido da gente falar de um herói que existiu, né, assim, e aí uma das outras coisas também que chamaram a atenção e que a gente também discutiu sobre isso, né, já que a gente estava falando com a maioria de meninos negros, né, porque, por exemplo, no filme do Mandela, né, eu não sei se as pessoas sabem, mas quando ele estava preso, por exemplo, né, diferente dos outros presos, dos presos brancos, né, o Mandela e os outros presos que eram negros, eles usavam bermudas, né, os outros presos usavam calças, né, e por que isso, né? E aí isso está exatamente ligado à questão da masculinidade, porque os homens negros não são vistos como os homens, né? São vistos como moleques, né? E quem usa a bermuda, né? É moleque, é menino. Então, nas cartas do Mandela, ele sempre trazia isso, que ele queria usar calças, né? Mesmo não é só porque ele estava preso, que ele era menos homem, né? E aí, quando a gente trouxe também essa discussão, foi interessante, porque os meninos também não tinham essa percepção, esse tipo de reflexão. Ou o próprio desenho também do Super Choque, porque eles queriam assistir Super Choque, por exemplo, e aí a gente acabou procurando dentre os vários episódios, e um dos episódios, por exemplo, tinha acontecido em Gana, e aí é lembrar que inicialmente a gente começou com um conto ganense, e aí nesse do Super Choque, eles também falavam de Anansi,
E aí eles também não sabiam disso. Aí, quando eles assistiram, por exemplo, o Super Choque, eles lembraram, né, da história. Né? Eles falaram, então isso está ligado àquela primeira história, está ligado ao Homem-Aranha. É porque o Anansi, né, quando a gente conta o Anansi para eles, o primeiro herói que eles ligam é o Homem-Aranha, né? E aí eles vêm pedindo para a gente, assim, então a gente quer conhecer mais heróis negros, né? Por que não tem heróis negros? A gente conhece só o Super Choque, então a gente quer ver o Super Choque. E aí a gente foi atrás do Super Choque, e o Super Choque tem esse episódio com o Gordo. Tem o Kirikou, que a gente também passou com eles, e aí tem essa questão com a feiticeira, que foi o que mais chamou a atenção. Porque, inclusive, eles trouxeram essa questão, inclusive, por que toda bruxa tem que ser negra? Exato. Eles falaram sobre isso, né? Assim. E aí a gente traz, não, mas ela é má. Por que ela é má? Porque ela passou por uma série de processos de violência, né? Ela não era má. E aí, dando spoiler, né? A rainha ela tem um espinho, né? E aí, quando você retira o espinho que é cravado nas costas dela, o Kirikou retira, ela retorna, né? Vou falar bondade, mas não é tão simples assim, né? Mas ela retorna a essência dela, né? Ela recupera a essência dela. E, por último, que a gente passou foi o do samurai, que eles ficaram, enfim, encantados, né? Primeiro porque de ter um herói negro como um samurai, fazendo lutas marciais, e já coisa. que a questão das lutas marciais também está sempre voltada às questões também mais orientais, sim. E ter participado, né, de um fato tão importante, que foi a unificação do Japão, né, ter uma participação. Então, isso, de uma certa forma, contribuiu para uma formação do grupo que a gente iniciou, que era esse grupo, que muitas vezes falava, mas por que a gente tem que falar de negros? E que machucava muitas vezes, mas quando você traz uma série de experiências positivas, um outro olhar, que hoje tem um orgulho de ser negros. Né? A professora, contadora de história, Laila, ela falou que tudo é uma leitura. O meu cabelo, o seu turbante, as cores da sua roupa. Em relação a essa leitura, né, estética, posso dizer assim? Uhum. Essa leitura estética mudou alguma coisa no comportamento dos alunos? 6 meses, alguém chegou lá de bata, alguém chegou lá de turbante, vou fazer dread, alguém se assumiu assim para vocês assim nessa pegada, depois de ouvir as histórias, contação de história? Eles não chegaram de batas, né? Ainda. Dreadlock, né? Bem rasta ainda. Mas eles também, em alguma medida, né? E aí, não dizer que necessariamente isso é um resultado da oficina, mas é entender como que a oficina fortalece isso, né? Dessa questão da autoestima. Então, os meninos começam a cuidar mais do cabelo, assim, né? De deixar o cabelo crescer primeiro, né? Já que a maioria dos homens acabam raspando o cabelo, né? Dificilmente você vai ver homens com cabelo, ou meninos e adolescentes com cabelos grandes, assim, né? E aí os meninos têm esse processo de deixar o cabelo crescer, de cuidar mais do cabelo. E aí a gente entende que é óbvio que isso, que pensar em você se visualizar no audiovisual, ou seja, no livro, né? Isso tem a ver com espelhamentos positivos, assim, né? Mas em algum momento eles devem chegar com as batas coloridas também, eu espero. Inclusive. Numa comunidade, numa sociedade que as pessoas vendem um Deus branco, que as pessoas vendem, falando de religião agora, tá bom? Vendem um Deus branco, vendem vários que eles querem, né? Um Deus de olho azul e tal. Quando chega nós, pretos, dentro de uma comunidade dessa, que a gente vê os pretos com vergonha de falar de religião. Vergonha, eu sinto alguns assim, não, velho, candomblé, baixinho assim, sabe? Aí eu sou evangélico. Aí tem umas coisas assim que você vai vendo que é imposto aquele preto, sabe? E aí ele se afasta dessa identidade, ele se afasta, fica com medo, com vergonha de se assumir, sabe? Da forma que tem que ser. Eu sou do candomblé, sendo que não seja do candomblé, mas que ele, às vezes, é mais para mostrar para o amigo que também está fazendo o que a maioria está fazendo, que dizem ser certo, né? E, às vezes, o rapaz tem ali com
Está chamando ali, o barulho do tambor está chamando. Está ecoando e está batendo lá no coração dele. Ele quer ir lá, ele quer ver o axé, ele quer sentir o axé, mas ele não se apropria, ele não se assume isso. Como é que é para vocês pegar uma galera dessa e começar a trabalhar ali? De que forma vocês abordam essa temática religiosa dentro da leitura, para que esse preto se autoafirme, para que esse preto, né, se coloque ali numa posição de não, peraí, não tem nada de feio, não tem nada de errado. Como é que é para vocês, como educadoras, contadoras de história, abordar esse assunto? Quer responder, Laila? Sim. Eu sou uma mulher de axé. A gente axé. olhou uma para outra, porque esse Eu sou uma mulher de axé, né, do candomblé também, e aí ouço essas questões relacionadas à marginalização, né, dessa espiritualidade diariamente, assim, né, não só das crianças e adolescentes, mas também de adultos. E aí quando você fala sobre como é que a gente, né, resgata ou aborda ou traz essas questões assim, né, como eu já atuo diariamente com os adolescentes, então, nos nossos processos, por exemplo, de acolhida com eles, eu ali uma vez ou outra trago algum conto de algum orixá, e que às vezes não necessariamente falo que é de algum orixá, porque eu sei que se eu falar ali inicialmente que é de orixá, eles vão rejeitar, mas eu conto a história, para eles faz sentido, e depois que eu falo que aquilo é de um orixá, eles, né, se assustam, assim, né? Igual agora quando a gente estava falando do conto de Oxum, porque é isso, né? A gente sabe que a história dos orixás, elas estão ligadas também às nossas histórias, né, diárias, assim, não é uma coisa distante, né? E aí a gente também entende que é um processo de sensibilização mesmo, assim, né, cotidiana, porque, né, o candomblé, assim como a Umbanda, ou assim como qualquer outra religião de matriz africana, a gente sabe que ela é demonizada, né, numa sociedade racista, então precisa mesmo de um processo de sensibilização contínua para que as pessoas consigam compreender. A gente está falando de ancestralidade, a gente está falando de energia, né? A gente não está falando de diabo, né? A gente está falando de algo que está próximo da gente, né? Quando eu falo de ancestralidade, eu estou falando da minha avó, estou falando da minha mãe. Eu não estou falando de algo distante, estou falando de algo que está perto de mim, né? Quando eu falo do orixá, né, eu estou falando de uma energia da natureza, né? Então, é difícil trazer essas outras percepções, mas, né, quando a gente se coloca enquanto pessoas antirracistas, a gente sabe que é importante a gente trazer isso diariamente, não só para crianças e adolescentes, mas para qualquer espaço onde a gente esteja. É isso, que o nosso Estado possa ser laico, que possamos estar vivendo várias etnias se respeitando, né? Porque esse negócio de intolerância religiosa, de racismo, e é preto que está falando para branco, preto falando para preto, né? Porque assim me auto-identifico também, me auto-reconheço, capoeirista, e estar aqui agora com essas duas pretas falando de contação de história de autores pretos, de contos que trazem heróis negros, para mim está sendo uma honra. Gratidão aos interligados que estão aí, gratidão ao pessoal aqui do estúdio, gratidão ao Instituto Casa da Vila, em nome ali da Camila Palatucci, gratidão à Secretaria de Cultura e Economia Criativa por apoiar, né, um projeto tão sério como esse, que possa ter continuidade logo em breve. Laila, Cris, axé para nós, e vamos tocar nosso trabalho para frente. Que nossos tambores possam continuar ecoando, que vem através da leitura, que vem através dos birimbaus, dos nossos tambores, e que chegue numa mensagem de paz. Beleza? Boa tarde a todos, valeu, tchau!